Então aqui vem um primeiro alerta para você fazer um check-up espiritual. Se você não tem vontade de orar, se você não tem um desejo último de orar, mesmo na sua maior fraqueza, você precisa olhar para a sua vida espiritual e perguntar, inclusive se você é crente. Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que esse Espírito Santo de Deus faz é nos incomodar profundamente, nos perturbar no meio da nossa fraqueza. Então essa é a primeira coisa. Você tem que ter vontade de orar, mesmo que você não consiga orar, e mesmo que você não saiba como orar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nessa fraqueza, nesse estado geral no qual nós vivemos, antes da nossa glorificação, porque o texto diz que nós seremos glorificados com Cristo, nós temos momentos na vida que não sabemos o que dizer para Deus. Eu me lembro, uma vez a gente estava discutindo num grupo da igreja sobre a situação de uma menininha que havia se afogado, lembra? Gente conhecida, acho que da dona Carmen, lá no sul. E uma das discussões que a gente teve era: como é que a gente deve orar nessa situação, pastor? A gente ora para Deus curar ou a gente ora para Deus levar? Você sabe a resposta? Eu não sei. Deus abre algumas coisas diante de nós que nos deixam perplexos. E a gente não sabe o que fazer diante daquela situação. A gente não sabe para que rumo ir. Estou doente, Deus, me cura ou me leva? Nossa primeira resposta sempre qual é? Me cura. Aliás, tem gente que é da chamada confissão positiva, que ia dizer para mim o quê? Pastor, o senhor é derrotista, porque Deus prometeu que ia curar. Então você tem que fazer Deus te curar. Ele tem que honrar aquilo que Ele prometeu. Cuidado, muito cuidado. Porque você não conhece a mente de Deus. Você não conhece os planos de Deus. Você não conhece a direção da história que Deus está aplicando. E você não pode obrigar Deus a fazer nada. Há um desses famosos teleevangelistas americanos, eu ouvi especificamente de um, mas sei que vários outros repetem essas baboseiras, esse lixo que é falado por aí, no qual ele dizia assim: você precisa parar de fazer essa oração derrotista, seja feita a tua vontade. O cara estava chamando Jesus de derrotado, e disse que estava falando em nome de Jesus. Um cara desse não pode ser crente sequer, porque o Filho de Deus encarnado disse para o Pai: Pai, seja feita a tua vontade. Você lembra a situação que Jesus falou isso? Lembra? Ele percebeu que estava diante da morte. E o que Jesus perguntou para o Pai? Pai, eu estou com medo, eu não quero passar por isso não. Pai, é possível afastar de mim esse cálice? E o cálice a que Jesus se referia era o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre ele. Ele falou com o Pai, ele perguntou para o Pai: Pai, é possível afastar de mim esse cálice? E a resposta do Pai foi: não. Então, Pai, seja feita
tua vontade. Seja feita a tua vontade. Querido, você vai passar por situações na vida em que você não vai saber como orar. Nessa hora você precisa lembrar disso. Olha só o que o apóstolo Paulo diz na segunda parte do versículo 26. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É uma ideia estranha, não é não? Porque afinal de contas, se eu estou com dor, eu vou gemer, né? A natureza, o apóstolo Paulo já disse, ela geme também. Mas o Espírito geme? O Espírito geme? Como é que funciona isso, pastor? O que será que esse texto quer nos dizer? Eu acredito que o que está encapsulado aqui no conceito é uma solidariedade. Esse Espírito de Deus, que ouve os meus gemidos porque eu não sei como orar, ele pega esses gemidos e ele traduz diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus entende Deus. O Espírito Santo de Deus é absolutamente compreendido pelo Deus Pai. E Ele sabe o que eu preciso. Como Ele sabe o que eu preciso. Como Ele sabe das minhas carências. Como Ele sabe das minhas fraquezas. Como Ele sabe da minha grande fraqueza geral. E é por isso que Ele sonda o coração. Deus sonda o coração. Ele sabe, Ele conhece a mente do Espírito. Ele sabe a vontade de Deus. E o Espírito de Deus intercede por você, querido, que é filho de Deus. Ele intercede por mim. Ele intercede pela igreja.